Olá, começa agora Verso Paulista. O programa é uma realização da Associação Paulista Viva, uma organização da sociedade civil de interesse público e sem fins lucrativos, que atua pela melhoria da qualidade de vida, preservação, segurança urbana e valorização da região da Avenida Paulista. Nós vamos trazer reflexões e histórias de convidados que falarão sobre as suas experiências com a avenida. Hoje eu e o Antônio Carlos Franchini vamos entrevistar o subprefeito da Sé, Alcides Amazonas. É um prazer tê-lo aqui. O prazer é meu, agradeço aqui pelo convite, espero que a gente bater um bom papo aqui. Subprefeito, a Avenida Paulista é administrada por 3 subprefeituras, né? A da Sé, a de Pinheiros e a da Vila Mariana. E o senhor, na verdade, é subprefeito da mais importante subprefeitura que nós temos aqui em São Paulo. É um grande desafio? Olha, sem dúvida é um grande desafio, né? Porque na área de jurisdição da subprefeitura Sé, nós temos aí quase 450 mil habitantes. Mas por essa região circulam por dia, passeando ou trabalhando, ou fazendo compra, cerca de 3,5 milhões de pessoas por dia. Portanto, os números são grandiosos. Nós temos aí 8 distritos. E aqui nós temos todos os extremos, né? Nós temos a Avenida Paulista, que é esse centro econômico, centro financeiro mais importante do país, onde nós estamos. E nós temos também Cracolândia, nós temos o problema dos moradores de rua, nós temos os problemas. Aliás, teve um problema mais recente, que foi essa questão de quase 400 toneladas de granizo que caiu aqui no bairro da Aclimação e que fez com que nós fizéssemos aí um grande mutirão para resolver essa questão. Algumas pessoas, até por ocasião da retirada dos granizos, estavam reclamando porque nós estávamos tirando o brinquedo das crianças que estavam brincando. A gente que está precisando tanto de chuva, né, subprefeito? Eu estava até pensando em depositar esse granizo lá na Cantareira, para recuperar um pouco. Nossa deficiência crônica. Aí a gente sai dessa operação lá na ocasião para retirada desses granizos, e nós vamos num outro local que foi um incêndio que teve ali também na Avenida do Estado, para também socorrer as pessoas que estavam lá naquele cortiço. Felizmente não teve nenhuma vítima fatal. Mas São Paulo é isso. São Paulo ocorre de tudo. E a Avenida Paulista, né, a mais paulista das avenidas, que é o orgulho de todo o país, é o orgulho de todos os brasileiros, de todos os paulistas e paulistanos, é uma avenida também que quem olha de longe acha que não tem nenhum problema, né? Tá tudo resolvido. Mas ela também tem alguns problemas que a gente vai procurar enfrentar nesse próximo período. Fiz visita recentemente ao MASP, percorri recentemente junto com vocês aqui. Fizemos uma caminhada, né? Vocês fizeram uma caminhada pela Paulista. Isso. E qual que foi sua percepção, subprefeito? Olha, nessa visita que nós fizemos aí, nós vimos que de fato a Avenida Paulista é tudo isso. Ela é muito bonita, aqui se produz uma boa parte da riqueza do nosso país, gera muitos empregos, né? Nós temos uma calçada que foi reformada em 2008, mas que já está precisando também de algum reparo. Ela está bem conservada, mas quando você presta atenção no piso tátil, por exemplo, nós estivemos vendo isso, nós já vimos ali que precisa fazer uma certa reforma para recuperar aquele piso ali, porque senão daqui a pouco o piso tátil, que é para orientar o deficiente visual, daqui a pouco ele não cumpre mais esse papel, né? Essa função. Além disso também, nós podemos ver aqui um problema importante na Paulista, que são as lixeiras. Aquelas lixeiras feitas de cimento, que ela, quando nova, ela é bonita, cumpre a sua função, mas na hora que ela está degradada, que a tampa já não fecha mais, ela fica feia. Então a gente pretende remover gradativamente essas lixeiras. Uma nova solução, um novo equipamento, e tentar uma outra alternativa, um novo modelo de lixeira aqui para a Avenida Paulista. Mas o que a gente vê também aqui na Paulista é vários empreendimentos, né? Mostrando que a Paulista está muito viva, muito crescendo cada vez mais e cumprindo aí um grande papel. A Avenida Paulista é essa referência, né? É um dos roteiros turísticos mais visitados
de São Paulo. Todo mundo que vem para São Paulo quer conhecer a Avenida Paulista. É um cartão postal, né? Exatamente. Aqui nós sediamos importantes eventos. Você tem as manifestações políticas, né, que acontecem, você tem as comemorações. O presidente da República, né, que representa o Brasil inteiro, quando ganha as eleições, ele quer comemorar onde? Na Avenida Paulista. Na Avenida Paulista, é fato, né? Tudo o que acontece na Avenida Paulista repercute nacionalmente. E a prefeitura, a subprefeitura Sé, tem o seu papel, né? O papel de zeladoria. Apesar das dificuldades que nós temos, dificuldades orçamentárias, as dificuldades de ter novos investimentos mais pesados, mas a gente tem procurado, né, no cotidiano, procurar deixar a Avenida Paulista limpa. Nós varremos aqui 6, 7 vezes por dia a Avenida Paulista, lavamos a Paulista o tempo que for necessário, a quantidade de vezes que for necessário, para que ela possa ser essa avenida bonita, essa avenida que é uma referência nacional de avenida para todos os paulistas e paulistanos. Agora, subprefeito, uma questão que sempre permeia os temas, são em função da nova legislação, são essas questões da música, né, dos artistas que podem ser apresentados. Isso na cidade como um todo, mais como uma orientação, como é que isso é percebido pela prefeitura. Então nós tivemos uma legislação que autorizou a música ao vivo do artista de rua, que eu acho muito importante, que a gente vê isso em várias partes do mundo, e agora também saiu a legislação do que se refere à comida, o serviço de comida que possa ser oferecido à rua. Como é que o senhor vê isso no cenário, o processo de implantação disso, como é que o senhor vê o futuro para essas questões que são muito importantes para a cidade? Olha, Antônio Carlos, eu vejo isso com bons olhos, né? Claro. Eu acredito que a cidade, uma cidade como São Paulo, ela não pode conviver com a desregulamentação. Perfeito. Ela não pode conviver com a economia informal, desorganizada. Improvisada. Né? Isso provoca uma concorrência muito desleal. Então é importante que você regulamente. Ótimo. Então, tanto a lei que regulamenta a comida de rua, né, como a lei que regulamenta o artista de rua, que ainda está na sua fase de regulamentação, né, eu acho que isso vem a organizar dois setores muito importantes para a economia da cidade. Não dá para as pessoas trabalhar em qualquer lugar, a hora que quer, né? Principalmente quando se trata de comida de rua, que as pessoas vão ingerir. É perigoso, a gente está falando de saúde aí, exatamente, né, isso precisa estar bem regulamentado. Então o governo Haddad, preocupado com essa questão, ele sancionou esses projetos de lei, e agora está aí na sua fase de regulamentação. Creio que mais em 30, 60 dias isso esteja disciplinado, e o papel da subprefeitura é importante nesse processo. Eu queria voltar um pouco aqui nessa questão da zeladoria, de cuidar da Avenida Paulista, né? A Avenida Paulista, aqueles que quiserem adotar, né, um canteiro, uma parte da Avenida Paulista, uma pracinha. Também podem, isso é possível, porque nós temos um mecanismo, né, onde as pessoas podem firmar uma parceria com a Prefeitura de São Paulo, firmando ali um termo de cooperação, onde ele adota uma pracinha, um canto, um corredor, né, para uma floreira. Para desenvolver isso é possível. De que forma, prefeito? Explica só um pouquinho para as pessoas que se interessarem por isso, né? Elas podem cuidar de uma praça, de algum canteiro. De que forma as pessoas podem fazer isso? É só ela procurar a subprefeitura da Sé, né, que fica lá na Álvares Penteado 49, lá no Calçadão, e dizer o seguinte: subprefeito, vai lá na área... pode procurar o subprefeito, o chefe de gabinete, ou mesmo na área de atendimento. É uma forma de colaborar com a prefeitura. Com a subprefeitura, claro. E da gente participar, junto com o poder público, do patrimônio da cidade. Exato. Infelizmente, eu ia dizendo, nós temos só 22 termos de cooperação na área da subprefeitura da Sé. Que já foram firmados. Exatamente. É muito pouco, hein? É pouco, mas já foi uma boa iniciativa. O que a gente espera é que a gente possa fazer isso em outras áreas da cidade, inclusive aqui na Avenida Paulista. Portanto, você que quer colaborar com a sua cidade, você que quer ajudar a cuidar do canteiro central da Avenida Paulista, você que quer de alguma forma retribuir tudo aquilo que São Paulo já fez pela sua empresa, procure a subprefeitura da Sé, e lá certamente você vai encontrar um espaço para que você possa tomar conta. Se você já vir com uma sugestão de um local, melhor ainda, que vai facilitar aqui o trabalho
da subprefeitura. E o senhor poderia dar um exemplo para a gente desse termo de cooperação que já está sendo implementado e já está fazendo sucesso, subprefeito? Olha, tem vários. Aqui mesmo, no Sírio-Libanês, nós temos, o Sírio-Libanês, eles cuidam lá de um espaço através de convênio de cooperação. Em diversas outras partes da cidade, aqui na Avenida Paulista ainda tem um pouco isso. Tem uma parte do canteiro da Paulista que me parece que até recentemente era um convênio com uma instituição ali da região que mantinha uma parte do canteiro central. Sim, tem nesse isso. programa Na verdade já existe. O que a gente precisa ampliar, né? Divulgar, né? Se aquilo que está dando certo é bom, por que não ampliar? Claro. Né? Dessa forma, a prefeitura, que tem suas limitações, vai poder contar aí com a colaboração de todos aqueles que tiverem com essa disposição de ajudar, né? Acho que isso é importante também a gente ter esse canal de comunicação diretamente com o cidadão, né, subprefeito? Acho isso extremamente relevante. Por onde eu passei, eu já exerci o mandato de deputado, o mandato de vereador, eu fui diretor da São Paulo Transporte. Durante 7 anos eu trabalhei na Agência Nacional de Petróleo, fui chefe de fiscalização da ANP e nesse período nós fizemos uma grande guerra para enfrentar a adulteração de combustível. E a gente só teve sucesso nessa empreitada em função das parcerias que nós fizemos. Os diálogos, né? Então, enquanto atuava Ministério Público para um lado, a ANP para outro, aí não funciona, Prefeitura, né? Para outro, PROCON, IPEM, Secretaria da Fazenda, cada um no seu quadrado. Isso, cada um pode até ficar satisfeito com seu ego massageado, mas não vai resolver os problemas profundos. Não temos resultados para a cidade, exatamente. né? Na hora que você faz parcerias, onde as pessoas, né, os demais órgãos públicos trabalham em conjunto, né, juntando esforços, aí certamente a gente consegue resolver os problemas crônicos. E nós temos na cidade de São Paulo e na Sub da Sé não é diferente, problemas crônicos que a gente precisa enfrentar. Você pega essa questão da Cracolândia, né? No passado se foi enfrentar a questão da Cracolândia só como um caso de polícia, né? No governo atual, resolveu o seguinte, na questão da Cracolândia, a questão dos drogados, das pessoas que usam a droga, é um problema de saúde e tem que ser visto dessa forma. Aqueles que fazem o tráfico, que destrói as famílias, esse tem que ter um outro tipo de tratamento, é o tratamento de polícia, é um crime que se comete, então essas pessoas têm que estar presas. Agora, aqueles que são usuários, eles têm que ter um tratamento diferenciado. Social, assistência psicológica, né? E não basta transferir o problema, você tirar daqui e levar para lá. Claro. É um encaminhamento. E nem se espalhar pela cidade, a ideia não é essa, né? Senão você vai criar um monte de cracolândiazinhas espalhadas na cidade. Não vai resolver nada. E não vai resolver. Então, o melhor é fazer com que esse trabalho social retire essas pessoas das drogas, devolva ela para suas famílias, para sua terra de origem, sua terra natal. Dessa forma você resolve o problema definitivamente e não transferindo um problema, espalhando pela cidade toda como já foi feito no passado. Claro. E o prefeito ele pediu alguma atenção especial em determinadas áreas assim para o senhor? Olha, a questão social é sempre uma preocupação do prefeito, né? Os moradores de rua. Mas tem uma questão muito especial também que o prefeito me recomendou, é a questão do calçamento. Na região central de São Paulo, você tem muito problema de buraco nas calçadas, muitos deles feitos pelas próprias concessionárias, que quebram os pisos, depois demora para consertar. E você então tem muitos buracos na cidade, fazendo com que as pessoas quebram o pé, que torcem o pé em função dos buracos. Então ele recomendou que a gente tivesse assim todo um carinho especial com as calçadas de São Paulo. Porque isso, na verdade, o prefeito acaba gerando um gasto em termos de verba na saúde, né? Não tenha dúvida, porque na hora que você tem ali acidentes, né, a prefeitura ela é acionada na justiça, você tem um transtorno das trabalhar, pessoas, né? Exatamente. Você tem vários danos, né? Além de deixar a cidade mais feia, claro, né? Então, cuidar bem do centro, né? Cuidar bem da região da Avenida Paulista, que é uma área também que nós dedicamos assim uma atenção especial. Isso faz com que você aumenta mais a circulação de pessoas, você incentiva mais o turismo. Comércio. Nós temos aí importantes eventos, né, que estão ocorrendo. Recentemente nós tivemos a virada cultural. E dentro disso, prefeito, aproveitando, nós vamos estar aí a partir do dia 9, nós vamos estar com 32 bandeiras dos 32 países que nos estarão visitando. Essas 32 bandeiras estarão sendo feitas de material de resíduos reciclados
estarão expostas na fachada do Conjunto Nacional, e essas bandeiras justamente estão com esse aspecto de que esse visitante sinta que a cidade faz uma homenagem a todos que nos visitam. É uma forma de dar boas-vindas, né? A cidade de São Paulo, a nossa cultura paulistana, quando eu digo não só dos que nasceram, mas dos que vivem aqui, foi sempre de receber bem. A nossa cidade foi construída de pessoas que nos visitaram, que vieram aqui, se apaixonaram do norte do Brasil, do nordeste do Brasil, do sul do Brasil e de todos os países do mundo. Então, essas 32 bandeiras é uma grande homenagem da cidade de São Paulo para todos que estão visitando a cidade nesse período das competições. Bom, e agora a gente vai conhecer algumas curiosidades sobre as bandeiras. A bandeira do Brasil preservou o retângulo verde e o losango amarelo da bandeira imperial de 1822. A esfera celeste representa o céu visto do Rio de Janeiro. A faixa branca simboliza a linha do Equador. As estrelas dispostas em constelações representam os estados brasileiros. Após a separação da ex-Iugoslávia em 1991, a Croácia passou a ostentar um escudo xadrez na bandeira. Segundo a lenda, após uma batalha, o rei croata acabou preso por um governante de Veneza. Sabendo que o rei jogava bem xadrez, ele propôs 3 partidas. Se as vencesse, seria libertado. O rei ganhou todas as partidas e retornou para casa. A bandeira do México é inspirada no estandarte usado pelo Exército de Libertação Nacional. O verde simboliza a esperança, a unidade. O branco, a pureza e a honestidade. E o vermelho, o sangue dos heróis. A bandeira de Camarões tem uma faixa vermelha que representa a unidade do país, formado pelas antigas colônias francesa e inglesa de Camarões. O amarelo simboliza as savanas do norte e o verde representa as florestas tropicais do sul. A estrela é conhecida como a Estrela da Unidade. Olha, eu quero parabenizar, né? É tradição do nosso país receber bem as pessoas. Verdade. E já que você falou do Conjunto Nacional, eu me lembrei de um passado, já bem distante. Eu, na década de 80, trabalhava de motorista nessa cidade e eu fazia a linha 702P, que é uma linha que vinha lá do Lago São José do Belém até o Lago da Batata. Então eu subia e descia essa Rua Augusta todo dia. E aquele relógio ali do Conjunto Nacional, conhecido, né, por todo mundo, aquele relógio para nós foi sempre uma referência. Eu, para saber se eu estava adiantado, para me orientar, se eu acelerava ou pisava no freio, era o relógio que era uma referência para nós. Estamos vendo até, debatemos se era o caso da gente fazer ali um investimento, fazer com que aquele relógio possa voltar a funcionar. Não só o relógio, mas aquela base toda que está desligada possa estar tendo conteúdos de interesse público. Estamos trabalhando nisso, né? Você tem que aproveitar aquilo ali. Aproveitar o espaço, isso foi um dos pleitos feitos aí pela Associação Paulista Viva. Estamos trabalhando. Foi de fazer com que aquele local seja utilizado para passar mensagens publicitárias, mensagens educativas. Das grandes campanhas, né, institucionais. Quer dizer, lá podia ser um grande sinalizador, inclusive de ocorrências da cidade. Claro. Onde de forma visual os pudessem se informar, mas o Supremo está nos ajudando, né? É uma batalha, é um caminho longo, né? Sim, tem ali uma tramitação. Mas nós vamos chegar lá. Nós vamos chegar, porque existe vontade da parte de vocês, existe vontade da nossa parte. Eu tenho certeza que a sociedade, todos aqueles gostariam de ver mensagem pulsando ali abaixo do relógio, transmitindo mensagens importantes. Claro, por que não aproveitar, né, um espaço onde mais de 1,5 milhão de pessoas, né, Antônio Carlos, circulam diariamente. Essa referência, nós que somos mais idosos, eu e o meu querido Alcides aqui, sabemos como esse relógio ele faz parte da cultura da cidade de São Paulo. Porque o relógio começa em meados da década de 70, tá? Em 74, talvez, 71 já existia o relógio,
Então ele está inserido na história de todos nós. O Alcides aqui contou uma história dele trabalhando e o relógio sendo o grande companheiro dele, né? No fundo ele era teu companheiro. Sim. Era uma Né? referência Ele era dele, teu né? companheiro. Você que estava atrasado ou adiantado, Então né? a gente Porque poder... você conseguia ver aquele relógio ali com No 2, começo, 3 né? quilômetros de distância, Isso, tanto isso. de um lado como do Do outro. outro, E esse Da relógio, Augusta. quando você olha outros relógios importantes que você tem na cidade, o relógio da Estação da Luz, por exemplo, quem não dúvida. conhece, Claro, são referências da cidade, né? e essas referências, esses cartões postais da cidade, ele tem que ser preservado, ele tem que voltar a funcionar, porque aquilo ali as pessoas nasceram e cresceram em São Paulo vendo aquele relógio, de essa é a repente ele não essência. funciona, não transmite mensagem. E a gente não aproveitar a evolução da tecnologia. Para Quer isso, dizer, a né? evolução da tecnologia permite que aqueles painéis devidamente atualizados tecnologicamente podem ser inseridos informações de grande relevância Com certeza. para a cidade. Então, é importante aqui, eu já deixo um agradecimento, porque quando nós visitamos o Alcides para falar dos interesses da região da Paulista, ele já se colocou à disposição no sentido das ações políticas, institucionais, porque há uma questão legal que devem ser atendidas, mas já fica o agradecimento desse seu olhar para algo que é muito importante na cultura da cidade, que é o relógio em cima do conjunto nacional. E você não precisa detonar a Lei Cidade Limpa. Claro, né? exatamente. A Lei Cidade Limpa é é. uma lei importante, a lei que Fez um veio benefício regulamentar, aí, né? deixou a cidade mais bonita, você não tem aquela poluição visual Apresentou que a você cidade tinha. para a gente, né? A Agora gente conseguiu também, visualizar, né, visualizar Antônio a Pérez? cidade. exatamente, agora também a lei ela não pode matar cartões postais importantes da cidade Que fazem parte da história e relógios já, que né, cumprem uma função subprefeito? importante. Claro. Pois é. Bom, e a gente falando da Avenida Paulista, que é o centro financeiro da capital paulista, né? E lá também, além de ser o centro financeiro, é um lugar de muita diversão e muitos elogios. Acompanhe. A avenida em si eu acho excelente, esse movimento todo eu acho bacana. Um lugar fabuloso, tudo que você precisa você encontra na Paulista, tudo de bom. Tribos se encontram aqui, pessoas de diferentes nacionalidades, diferentes lugares do Brasil, tudo de bom. O trabalho, quando eu venho me divertir também, lojas, tem tudo aqui. É mais ou menos isso, né, subprefeito? Tem tudo na Avenida Paulista, desde diversão, trabalho. Olha, a Avenida Paulista, quem não conheceu, tem vontade de conhecer. E são poucos que não conheceram, só quem está muito distante aqui mesmo, porque eu não conheço um paulista ou um paulistano que não tenha um dia passado pela Avenida Paulista, que é o nosso orgulho. Então eu espero que a Paulista complete mais 50, mais 100 anos e continue sendo esse importante ponto de encontro dos paulistas e paulistanos que frequentam aqui e que possa sediar esses grandes eventos, obviamente autorizado devidamente pela prefeitura, forma avisado com antecedência, né? porque não dá também uma avenida, por aqui é caminho de muitos hospitais, então você tem que ter também uma certa organização para não atrapalhar o ir e vir aqui das ambulâncias. E dentro desse aspecto de um diálogo permanente, e para o nosso telespectador, a questão que a legislação determina de maneira geral é o seguinte: a manifestação, quando é organizada por um grupo, uma entidade, ela deve ser informada a quem? A prefeitura, que é dona da via pública, né, que cuida da via pública. Informar o agente responsável pela segurança pública, que é o Estado, para que faça, inclusive, a proteção da manifestação e a proteção do ambiente onde as coisas ocorrem. E a prefeitura no quê? Na medida que ela coloca o agente de trânsito, coloca os agentes para regular a passagem. A Avenida Paulista, um dia nós fizemos uma medida, subprefeito, empírica, durante 3 dias, das 8 às 8, num determinado ponto. Nós contamos mais de 120 ambulâncias passando. Só num pequeno... Então, há que ter de todos que se envolvam nas manifestações, ou como organizadores, ou participantes, um compromisso de cidadania com os outros milhões de brasileiros que convivem ou que serão afetados por, eventualmente, o eixo da Paulista ficar interrompido. Né? Então, é uma convivência cidadã. Eu acho que nós temos que estar sempre com esse espírito que você aqui nós estamos aqui falando no bate-papo, essa tua preocupação do diálogo, da convivência cidadã, mas profundamente da responsabilidade que a cidadania nos impõe. Né? O direito de ir e vir nos impõe o direito de vir dos outros. O direito de manifestação nos impõe o direito de manifestação dos outros. Né? Então, eu acho que essa visão que você traz para
para a região centro de São Paulo, só para citar, os 3 milhões que ele falou é a população do Uruguai. Se a gente for pensar assim, macro, quer dizer, por dia uma população do Uruguai, o país amigo aqui, ou toda a população da Zona Leste. É da Zona Leste. Então é algo muito importante, porque a Paulista, como a região da Sé, o centro, não são só os moradores, são as pessoas que circulam por todo esse ambiente. Com certeza. Então é importante haver esse diálogo e essa participação, e o Alcides, como eu disse anteriormente, desde o primeiro contrato, colocou essa disposição, e não só a disposição, fizemos já caminhadas lá pela região da Paulista, colocou os companheiros da equipe dele no sentido de construir esse diálogo. Então, a gente tem que agradecer essa tua visão de como a gente tem que conduzir as questões, por mais duras que elas sejam, por mais conflitantes que elas possam ser, né? Mas se não tiver o diálogo, né, Alcides, como é que a gente faz, né? Olha, já no meu discurso de posse, eu dizia o seguinte: se tem uma marca que eu gostaria de deixar, é a marca do diálogo permanente. Porque quando você dialoga, te permite encontrar soluções coletivas, debatendo coletivamente, soluções para os problemas mais complexos. Às vezes pode surgir uma solução simples. Claro. Eu sou daqueles que vou privilegiar sempre o diálogo. E essa tem sido a orientação do nosso prefeito Haddad: dialogar com toda a sociedade, com a sociedade civil organizada, com as associações. A Associação Paulista Viva, ela cumpre um papel importante. Muitas das conquistas que chegaram aqui na Avenida Paulista foi muito em função desse trabalho árduo que a associação desenvolve já há bastante tempo aqui. Portanto, Antônio Carlos, você está de parabéns aí, você, toda a sua diretoria, né, por esse papel que vocês cumprem de representar bem aqui a todos da Avenida Paulista. E conte aí com a subprefeitura como um aliado, né? Esse diálogo aberto e permanente, ele precisa, né? Essa é uma obrigação do poder público, e certamente nós vamos encontrar muitas soluções aqui, debatendo conjuntamente com vocês, com os associados de vocês aqui, no próximo período. Conte sempre com a subprefeitura da Sé. Maravilha. Bom, infelizmente nosso tempo já está acabando. Antônio Carlos gostaria de fazer as considerações finais. Eu já comentei o nosso agradecimento. Eu queria pedir ao Alcides que deixasse aqui o como, né? Você já falou, mas no sentido de transitar informações e consultas e facilitar esse diálogo. Olha, o nosso endereço é Rua Álvares Penteado, número 49, na região central, lá na Calçadão de São Paulo. E aí, como a gente quer fazer esse diálogo permanente, que fica aqui o meu endereço eletrônico, que é alcidesamazonas@prefeitura.sp.gov.br. Dessa forma, nós vamos ter um diálogo bem direto. Portanto, nos acionem através de e-mail ou mesmo pessoalmente lá na subprefeitura. Mais uma vez, agradeço aqui a Alessandra, agradeço aqui o Antônio Carlos pela oportunidade e todos os telespectadores que nos acompanharam nesse programa, que já tem uma grande audiência aqui, com um papel importante também para levar o nível de consciência das pessoas. Muito obrigado. Muito obrigada pela sua presença, viu, subprefeito? E você pode mandar sugestões de pautas, indicar outros convidados. Escreva pra gente, versopaulista@associaçãopaulistaviva.org.br. O Verso Paulista fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. Até o próximo programa.